Olá, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e cuidando dos seus. Muito bem, mais uma aula de produção textual. Hoje falando sobre as margens. Parece até um título de redação, né? Mas não, é um conteúdo importante para a produção textual, para a redação e também para a interpretação textual, ok? Então vamos lá. Esse conteúdo se encontra na apostila dos senhores. Eu fiz aqui um resumão aqui para vocês. Vejamos. As margens. Quando pensamos na ideia de margem, costuma vir à mente a imagem do chão que ladeia um rio ou um lago, né? As margens de um rio e de um lago. No entanto, também usamos esse conceito de margem para tratar de texto escrito. As margens de um texto, nesse sentido, podem ser não apenas o espaço em branco que forma na folha o contorno de um conjunto de palavras, mas também a perspectiva de um leitor, muito bem, a interpretação de um leitor sobre um determinado texto, sobre uma determinada imagem, ok? Em outros termos, cada indivíduo, com base em sua bagagem particular, com base no seu conhecimento de mundo, faz uma leitura própria de um texto, de uma imagem, de uma circunstância, de uma tirinha, de uma charge, de um cartaz. Isso é de acordo com a nossa interpretação de mundo, com a nossa atenção às palavras, atenção àquilo que está à nossa volta. Assim, figurativamente, cada leitor constrói as próprias margens, ou seja, quando se fala de um texto, cada um vai interpretar um texto de acordo com a sua bagagem cultural, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele vivenciou. É claro que nós podemos ter perguntas que são interpretativas a um determinado texto, como fazemos em língua portuguesa. Claro que podemos ter. E essas perguntas, elas são relacionadas ao texto e possuem respostas no texto. Mas é óbvio que todo um conhecimento de mundo favorece essa interpretação. No tocante à produção textual, quando se fala de margem, é a folha que nós temos. Coloquei uma aqui bem pequena para vocês. Essa folha é a margem da nossa produção textual. Sempre entendendo que nós devemos utilizar todos os espaços, né? Por exemplo, essa linha aqui que aparece à esquerda, ela vai estabelecer o meu parágrafo. Eu tenho que dar um espaço para deixar o meu parágrafo. Bom, comecei a construir o meu parágrafo, eu vou até o final da linha. Terminou a linha, vou para debaixo, não agora embaixo do parágrafo, mas lá perto a essa margem aqui, a essa margem esquerda. Muito bem. Após isso, escrevo até o final da linha. Terminei por acaso o parágrafo aqui, ponto. Na linha de baixo, na mesma direção do parágrafo, do primeiro parágrafo, eu estabeleço o segundo parágrafo e procedo à minha escrita. Sempre lembrando que eu devo utilizar todo o espaço da linha, ok? Muito bem, isso é básico na produção textual, né? Então, vamos lá. Falamos da margem como um todo, falamos da margem no sentido de folha do caderno, e agora eu trouxe aqui para vocês algo que eu costumo fazer muito, isso aqui não fui eu que fiz, mas algo que eu costumo fazer em todos os livros que eu leio, né? Apostila, às vezes eu estou lendo, leio alguma coisa, acho interessante, eu sempre escrevo alguma coisa, um lembrete, uma anotação, algo que faça referência àquela leitura, eu sempre escrevo ali na margem do livro que eu estou lendo. Então, veja como nesse livro aqui as margens foram utilizadas, né? A pessoa foi escrevendo e foi fazendo anotações. Achou aqui algo interessante, sublinhou, separou aqui o parágrafo e fez as devidas anotações. Isso é muito importante. Quando eu disse lá no início da nossa aula da importância em saber sobre margem, tanto do ponto de vista da produção textual quanto da interpretação, é nesse quesito. Quando você tem um texto, e esse texto é um texto interpretativo, seja numa avaliação, seja na apostila, seja num concurso público, quando isso acontecer, você tem esse texto, faça isso aqui, ó. Leia
parágrafo por parágrafo e faça devidas anotações. O que você achou interessante? O que aquele parágrafo, aquele primeiro, segundo, terceiro parágrafo quis dizer. Então faça as devidas anotações ao lado. Isso é importante, isso vai te ajudar na hora de ler as questões para interpretar. Bom, todas essas anotações que os senhores estão vendo, elas têm um nome, né? Chamam marginálias. O que é isso? São anotações que circundam, que estão na margem de um texto, né? Ocupando os espaços da margem. Essas marginálias são lembretes, são anotações relacionadas a um texto. E eu garanto a você que isso facilita muito na hora da interpretação. Ok? Vamos ver se isso realmente facilita? Então, a partir de agora, no livro, página 334, 335, nós temos um texto. Leia o texto, faça as devidas anotações. Não precisa ser um outro texto. Mas você lê um parágrafo, achou algo interessante, vai lá, coloca ali 2 palavras do que aquele parágrafo significa. Você achou uma frase, uma oração interessante, vai lá, sublinhe, deixe marcado, faça as suas anotações. Após isso, você vai para as perguntas para proceder com as respostas. Você vai ver que essa dificuldade, às vezes, que alguns alunos possuem na interpretação, ela fica bem menor. Ok? Então, tá certo. Então, encerro nossa aula por aqui. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Ok? Fiquem com Deus.